Evangelho, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem outra versão que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tem uma versão que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Senhor, dependemos neste momento da Tua voz, da voz do Teu Espírito nos tocando, Senhor, porque hoje, quando nós já fazemos parte da família do Senhor, sabemos que podemos ser tocados de uma forma tão especial pela Tua voz, conforme as nossas necessidades, ó Deus. E pedimos, ó Deus, que essa palavra também atinja pessoas que precisam de um primeiro encontro com o Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos o convite mais extraordinário que nós encontramos nas Escrituras, quando Jesus ele diz: vinde a mim. Ele está chamando, chamando para um encontro com Ele. Vinde a mim, e Ele especifica: você que está cansado, sobrecarregado. Ele tinha acabado de falar tantas coisas sobre a religiosidade, sobre os fariseus que colocavam fardos legalistas nas costas do povo, da população, e para esse povo está dizendo: você está sobrecarregado do legalismo, da imposição da lei, venha, porque eu vou te dar descanso, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando alguém aceitava o ensino dos escribas e fariseus, eles tinham que dizer: olha, eu aceito o seu jugo, professor, que seria a sua direção. Era uma palavra comum no ensino da época, só que Jesus aplica a si mesmo e diz assim: vinde a mim, porque o meu jugo é suave, não é que nem dos fariseus, e o meu fardo é leve. Isto é, vocês que já estão sobrecarregados, e muitas vezes sobrecarregados do pecado, sobrecarregados do legalismo, sobrecarregado das enfermidades, porque Jesus via a pessoa enferma, ele se compadecia e sabia que aquela pessoa estava sobrecarregada de dores, de angústias, de incertezas em relação ao seu momento, em relação ao futuro. Tinham situações de enfermidades causadas pelos demônios, o caso da mulher encurvada, que Jesus liberta aquela mulher que esteve presa por décadas nas garras de Satanás, e ela se endireita. Ou daquele que era mudo, e quando o espírito saiu dele, o espírito maligno, ele passou a falar, a ouvir. Existem pessoas sobrecarregadas em todos os níveis, Existem pessoas que estão pesadas, sobrecarregadas emocionalmente, afetivamente, pessoas sobrecarregadas espiritualmente, quando passam por uma situação em que abandonaram a primeira fé, aquele primeiro momento, o primeiro amor. E daí isso é terrível, porque a pessoa fica num peso de consciência, num desejo de voltar, no choro da lembrança de quando ainda era firme na casa do Senhor, mas agora o esfriamento distancia a pessoa, e Jesus está olhando para todos aqueles que necessitam dele e fazendo o convite: vinde a mim, vinde a mim. Existe a possibilidade de você caminhar na direção de Jesus, atender ao convite de Jesus. Muitas vezes nas Escrituras aconteceu diferente, Vamos ver, por exemplo, o caso lá em Lucas, no capítulo 7, quando a pessoa esteve na presença de Jesus, mas porque as multidões se encontraram no caminho. Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. Vamos ler um pouquinho, diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão.
Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, e ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui nós encontramos uma viúva que tem um encontro com Jesus. Olha só, ela estava indo enterrar o filho. Havia um féretro, havia um acompanhamento fúnebre, e ela estava na porta da cidade. Aquela mulher estava chorando copiosamente, e Jesus vinha no outro sentido, entrando na cidade com uma grande multidão com ele, alguns discípulos também com ele. Então ali havia 3 grupos: o grupo da multidão que seguia Jesus, o grupo dos discípulos que obedeciam Jesus, e um grupo no sentido contrário que choravam a morte de um menino, que a morte daquele menino representava que aquela senhora viúva já não tinha o marido para ajudá-la, e naquela época era necessário para a sobrevivência, não tinha mais o filho porque faleceu, então ela estava indo enterrar não só o seu filho, mas enterrar as suas esperanças, enterrar o seu futuro, enterrar a sua subsistência, enterrar os seus sonhos. E quando Jesus vai entrando na cidade, vê aquela mulher chorando, e o choro daquela mulher chama a sua atenção. Ela foi até Jesus porque ela chamou a atenção de Jesus com as suas lágrimas. E Jesus então se aproxima daquela mulher e diz uma coisa que não se diz no enterro. O que a gente nunca pode dizer no enterro? Não chore, não é isso? O único que pode dizer não chore é Jesus, porque dele vai resolver, né? Ele vai resolver o problema. Agora nós, né? Normalmente a gente diz: chore, chore tudo que você puder, coloque para fora, desabafe. Mas Jesus diz o texto que ele, vendo, versículo 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Ao vê-la, ele se compadeceu dela e disse: não chore. Aquela mulher foi até Jesus, chamando a atenção de Jesus, através da sua emoção, do seu choro. Existem momentos na vida que nós precisamos chorar. Chorar diante de Deus. Chorar as nossas angústias, chorar as nossas dores, derramar o nosso coração. Jesus nos ensina a chorar. Jesus, quando perdeu o seu amigo Lázaro, é o único texto na Bíblia que diz assim: Jesus chorou. Ele nos ensina a chorar. E como é importante nós termos sensibilidade diante de Deus. Como é importante nós manifestarmos aquilo que nós estamos sentindo. Tem gente que pensa: mas Deus sabe o que eu estou sentindo. Deus sabe o que você está sentindo, mas Ele quer que você manifeste o que você está sentindo. Ele quer que você fale com Ele sobre as suas dores. Ele quer que você fale com Ele sobre o seu sofrimento. Ele quer que você fale com Ele sobre as angústias que afligem a sua alma, e que você chegue diante dEle, porque Ele... o que leva a Deus a deixar uma multidão e focar os seus olhos naquela mulher que naquele momento sofria a dor mais terrível da vida de um ser, que é perder um filho. E Jesus olha, se compadece, se aproxima. É como se ele dissesse: para esse enterro, pare tudo, nós vamos modificar, nós vamos alterar essa história, nós vamos transformar este momento, e você largue o choro, porque o que era choro hoje vai virar festa de ressurreição. Hoje vai virar momento de alegria.
porque houve ali um encontro, o encontro com Jesus. Os irmãos entendem porque Jesus diz: vinde a mim? Porque tem duas coisas: você pode continuar lá com seu choro contido, escondido, sem mostrar para Jesus. Você pode ficar lá sofrendo as suas angústias sem falar com Jesus. Você pode ficar tentando resolver os seus problemas sem se aproximar de Jesus, sem aceitar o convite de Jesus. Mas se você se coloca e tem esse encontro, no caso dessa mulher, um encontro aparentemente fortuito, por acaso, mas não foi por acaso. O plano de Deus se estabeleceu naquele encontro. Jesus estava entrando, ela estava saindo. E Jesus para esse enterro. E ele se aproxima deles e diz assim, olha só que bonito, né? Versículo 14. Depois aproximou-se, tocou no caixão. Ou no esquife, como algumas versões. E os que carregavam pararam. Bonito, né? Pare. E Jesus, ele diz: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus restaurou, porque houve um encontro. Os irmãos estão entendendo? Vinde a mim. Não é para ir em outro lugar, não é para buscar em outra pessoa, não é para buscar em religiosidade, não é para buscar em santos, não é para buscar em intercessores humanos, mas Jesus presente, e você falando com Ele, e derramando diante dEle o seu coração. Diz a palavra de Deus que há um coração quebrantado e contrito, Salmo 51. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A Bíblia até diz, é um salmo de Davi, que Deus recolhe num odre. O que a gente guarda no odre mesmo? Vinho, não é isso? O odre naquela época era para o vinho. E a Bíblia diz que Deus recolhe no seu odre todas as suas lágrimas. Olha a importância. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um Deus que opera na noite. É um Deus que trabalha na noite para nos restaurar e nos colocar na sua maravilhosa luz do dia, da sua graça e presença e libertação. Mas você tem que ir até Jesus, com o coração sensível, chorar diante do Senhor. Às vezes a gente chora diante do, né? A gente reclama aí para o vizinho, para o amigo, mas em nenhum momento a gente inteiro se aproxima de Jesus e se derrama diante dele. Nós temos um outro encontro que é maravilhoso, que é extraordinário, que está no capítulo 19 de Lucas. Vamos abrir lá? Capítulo 19 de Lucas, diz assim que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha que oportunidade, né? Jesus passando por ali. E Zaqueu, o homenzinho de pequena estatura. Os irmãos já pararam para pensar na infância do Zaqueu? Alguém aqui já recebeu bullying alguma vez? Às vezes, quando a pessoa é muito pequenininha, lá no colégio,
ou se a pessoa é obesa, a criança, ou se a criança tem algum problema, né? Alguma coisa que identifique, que os outros identifiquem, né? Que os coleguinhas identifiquem como algo diferente. Cria no coração uma angústia tão grande. E normalmente a pessoa vai por dois caminhos, ou por um ou por outro. Ou ela se encolhe e fica pequenininha por dentro a vida toda, ou ela olha e diz: vocês vão ver o que eu consigo, seus, né? Não vou nem falar, porque ela fica brava. Zaqueu era um indivíduo pequeno, baixa estatura, queria ver Jesus, mas era um homem riquíssimo. Então, olha a compensação quando a pessoa é espizinhada por causa de alguma questão. Você vai ver. Só que ele era riquíssimo, mas não tinha amigos. Ele era riquíssimo, mas o odiavam. Ele era riquíssimo, não tinha popularidade. A multidão não dava espaço para ele. Às vezes a pessoa, ela carrega na sua vida algo resultante de algumas questões. Tem pessoas que são enxovalhadas porque nasceram numa favela, pobres, né? E basta isso para serem a vida inteira criticados, pisados, humilhados, ofendidos, magoados, machucados. E muitas vezes isso serve como estímulo para que eles tentem fazer algo e modificar aquela situação, ou muitas vezes se recolhem e não conseguem sequer erguer os olhos para olhar frente a frente nos olhos das pessoas. Zaqueu era um homenzinho cheio de problemas, e ele, sempre rejeitado. Possivelmente ele imaginou: Jesus também vai me rejeitar, meu amigo me rejeita, meus vizinhos me rejeitam, a sociedade me odeia, eu sou cobrador de impostos, eu pago imposto, pego do povo para dar para Roma, e estou riquíssimo porque já roubei um monte de gente. E ele sobe porque ele tem curiosidade, sobe na figueira. Mas o que acontece ali? Jesus, passando por ali, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me hospedar na sua casa. Jesus, ele vem para curar, né? Rejeitado, e Jesus quer ir na casa dele. Não era amado, e Jesus manifesta amor. Queria passar despercebido, e Jesus olha: não adianta, eu te vi, você está me vendo, houve esse encontro, e diante de um encontro com Jesus, ninguém sai do mesmo jeito. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e o que ele diz? Hoje houve salvação nesta casa. É por isso que Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é a solução. Zaqueu poderia estar angustiado por um peso que ele carregava a vida toda, de uma circunstância da sua vida que o machucava por dentro, mas Jesus chega ali e diz: pode descer daí da árvore, porque o melhor lugar hoje vai ser lá na tua casa. Diz que recebeu com alegria o Senhor. E a vida de Zaqueu foi transformada, porque disse: olha, Senhor, a partir de hoje, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque agora eu quero ser diferente. É o DNA, quando é alterado, é a nova vida em Cristo.
E tem mais um caso que eu gostaria de mostrar de um encontro, que está lá em João, no capítulo 11. A partir do versículo 40, quando Lázaro já estava podre, 4 dias morto, será que começa a feder? 4 dias morto. E Jesus demorou para ir. Quando Lázaro estava doente, Jesus ficou ainda cumprindo a sua agenda com os discípulos. E daí, depois de 4 dias que ele já estava enterrado, Jesus ele vem. Vamos ler o versículo 41, diz assim, do capítulo 11 de João. Então tiraram uma pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixam-no ir. Esse encontro com Jesus transformou uma situação da mais absoluta impossibilidade. Um morto fedendo há 4 dias. E a presença de Jesus restituiu seu amigo, que ele era amigo de Jesus, restituiu os irmãos, as suas 2 irmãs, Maria e Marta, restituiu para a sociedade, fez um sinal tremendo, porque Jesus se dirigiu, porque ele foi chamado pelas irmãs, que disseram: Lázaro, teu amigo, está enfermo. Mas Jesus demorou. Porém, quando Jesus chegou, houve uma ressurreição. Hoje eu gostaria de deixar para os irmãos que pode ser um enterro, e Jesus diz: pare! Pode ser o enterro dos teus sonhos, dos teus projetos de vida, Tem enterros de casamentos, tem enterros de situações de... Quando eu falo em enterros de casamento, aqueles conflitos, tão grandes que se encaminham para um fim, uma ruptura definitiva. Existem filhos que parece que não tem mais jeito. Mas o que Jesus faz? Ele diz: pare! Hoje nós vamos resolver isso. No caso de Zaqueu, desce, porque hoje eu entro na sua casa. E no caso de Lázaro, tira a pedra, que o resto eu faço. Jesus poderia ter tirado aquela pedra, mas ele deixou para que as pessoas tirassem. Porque só existe um impedimento para que Jesus não faça a obra e o milagre extraordinário. E esse impedimento é quando nós não nos submetemos a Ele. Nós precisamos obedecer a Ele. Nós precisamos parar, ouvi-lo, recebê-lo gostoso como Zaqueu, tirarmos as pedras que impedem a presença de Jesus, e daí o milagre vai acontecer. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de sofrer, cansados das circunstâncias dessa vida, cansados do peso
de uma situação intolerável que esteja vivendo, às vezes financeiramente, cansados, e coloca o seu fardo aos pés de Jesus, deixa que ele carregue, porque foi para isso que ele veio. Tudo que Jesus sofreu foi no teu lugar. Isaías, no capítulo 58, diz assim, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e tomou sobre si. Ele é o Cordeiro perfeito que substituiu todos os sacrifícios do Antigo Testamento e nos substituiu no sofrimento e na dor. E nos dá então assim alívio para as nossas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos orar. Senhor, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer tudo o que o Senhor fez, o que a cruz significa para nós. O Senhor, além de tudo que fez, ainda nos convida para andarmos contigo. Quem é digno para isso, Senhor? Somos pecadores, mas o Senhor nos perdoa o pecado e nós te louvamos por isso. Neste momento queremos te engrandecer, te exaltar por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E queremos reiterar a nossa entrega a Ti, o nosso encontro contigo, em nome de Jesus. Amém.